É isso aí, o Brasileirão 2026 começou com o Vitória recebendo o Remo, que depois de 32 anos volta à primeira divisão do futebol brasileiro e estreia com derrota para o Vitória lá no Barradão, 2-0 para o Leão, gols de Renato Kaiser e Gabriel Baralhas. O Baralhas que fez o gol da permanência do Vitória no ano passado, na última rodada contra o Internacional, ele marca o segundo gol da Vitória no início desse Brasileirão. Vitória muito importante, é sempre importante vencer o primeiro jogo, né? Vale tanto quanto o último. No campeonato de pontos corridos de 38 rodadas, cada vitória, cada ponto é importante e nada melhor que começar vencendo diante da torcida. Para o Remo, é um time que certamente deve lutar contra o rebaixamento. Claro que a gente viu o Mirassol ano passado fazer história, chegando ao quarto lugar, terminando o campeonato em quarto lugar, tendo disputado o título, mas eu não vejo o Remo com esse mesmo potencial, mas pode surpreender. Pode surpreender sim, mas era um resultado esperado, não é uma derrota assim completamente lamentável. O Remo até fez uma atuação boa frente a um adversário que é do seu nível, que também vai lutar contra o rebaixamento junto com o Remo. A expectativa é essa, mas claro que os dois podem surpreender lá na frente. O Vitória que contratou o Marinho, ele foi apresentado hoje e obviamente já temos um meme, né? O Marinho sendo ali elogiado, entre aspas, pelo presidente ou pelo diretor do Vitória. Vamos dar uma olhada nesse vídeo aqui porque vale a pena, né? Fugimos um pouco do padrão que nós queremos de atleta esse ano, atleta mais jovem, mais vigor físico, nós fugimos um pouco. Esse é o Marinho, né? Uma fábrica de memes. De volta ao Vitória, onde foi talvez o seu auge antes do Santos, né? Teve o auge dele no Santos também, onde muitos queriam vê-lo na seleção brasileira. Acabou não acontecendo. Aquele Santos que foi finalista da Libertadores. E o Santos está montando, inclusive, o time do Palmeiras, que foi campeão naquele ano, né? Que derrotou o Santos naquela final. Tem 5 jogadores do Palmeiras que estão no time do Santos hoje. A gente já chega lá para falar. Muito bem, já comentamos aqui então a vitória do Vitória contra o Remo. O Palmeiras então empatou em 2-2 com o Atlético Mineiro, jogando na Arena MRV. O Palmeiras sai na frente com o gol do Flaco Lopes. O Galo empata com o Vitor Hugo, chega a virar com o Coelho, mas o gol é anulado. E que noite do Carlos Miguel. O Carlos Miguel falhou nos 3 gols aí que o Atlético fez, inclusive no que não valeu. Não pode dizer que o segundo ali, que é o gol que não valeu, né, do Coelho, foi uma falha, mas tomar um gol debaixo das pernas sempre é desconfortável, vergonhoso. E aí depois tem o gol contra do Kelvin, aí não dá pra culpar tanto o Carlos Miguel, mas também não foi bem no lance. Bom, o Palmeiras ainda conseguiu evitar a derrota com o Vitor Roque lá no finalzinho, a bola também desviou, mas o gol no final foi considerado mesmo do Tigrinho. 2 pro Galo, 2 pro Palmeiras, um jogo equilibrado, o Atlético teve um pouco mais de finalizações. O Abel Ferreira, na entrevista, foi lá, citou o Ayrton Senna, dizendo que ele disputou 9 temporadas na Fórmula 1 e ganhou apenas 3. Foram 9 ou 12 temporadas, né? 3 de 9 até que tá bom, né? Se a gente for fazer uma matemática aí, 3 vezes 3 é 9. 3 de 12 também não tá ruim, não é fácil, né? Com certeza não tá ruim. Para muitos, o maior de todos, Ayrton Senna, só para mencionar aí que é um ídolo do Abel Ferreira, é um ídolo do Brasil, né? Um dos maiores nomes da história do esporte brasileiro. Da história do país, né? Porque se a gente for para outras áreas, os nossos grandes nomes estão mesmo no esporte, né? Figuras políticas não temos aí muitas boas para mencionar. Mas, enfim, o Palmeiras acredito que vai disputar novamente o título. Ano passado eles terminaram sem ganhar nada, o Atlético também acabou não vencendo nada, só o campeonato estadual, né? O Galo vinha da vitória no clássico contra o Cruzeiro, começa o Campeonato Brasileiro empatando.
pode reclamar talvez do impedimento, né? A reclamação que eu tenho a fazer é que o impedimento semiautomático ainda não está funcionando e parece que só vai estar funcionando depois da Copa do Mundo. Espero que esteja mesmo, né? Mas a promessa no ano passado é que o campeonato já ia começar com impedimento semiautomático. E até agora não. Coritiba e Red Bull Bragantino se enfrentaram no Couto Pereira e a vitória foi do Red Bull Bragantino, gol marcado pelo Juninho Capixaba. O goleiro do Coritiba até tentou defender a bola ali, tirou ela de dentro do gol, ela não chegou a tocar no chão, nem balançar as redes, mas ultrapassou a linha, então é gol. Bragantino 1, sabor Red Bull, sabor Bragantino 1, Coritiba, sabor coxa de frango 0. O Internacional recebeu o Atlético Paranaense de volta à Série A, assim como seu rival Coritiba, mas ao contrário do Coritiba, o Atlético estreia com vitória e vitória fora de casa. Gol marcado pelo Steven Mendonça, ou Speed Mendonça. O Atlético ainda teve outra chance, desperdiçou, né? O próprio Mendonça perdeu. O Viveiros também perdeu um gol inacreditável. O Atlético poderia ter tido uma vitória até mais tranquila. O Inter criou suas oportunidades também, mas não conseguiu marcar. Então, vitória do Atlético Paranaense, treinado por um velho conhecido do Internacional, que é o Odair Hellmann. Odair Hellmann também é um conhecido da torcida do Fluminense, atualmente treinado pelo Zubeldia e que chega à incrível marca de 13 jogos de invencibilidade no Maracanã. O Zubeldia, desde que chegou no Fluminense, não perdeu como mandante. E a vitória então para cima do Grêmio, 2-1. O Fluminense até perdeu no Maracanã para o Vasco, né, mas o mando era do Vasco na ocasião ali na Copa do Brasil e também no Campeonato Brasileiro. Mas como mandante, o Fluminense não perdeu ainda no Maracanã com o Zubeldia e eles começam o Campeonato Brasileiro vencendo o Grêmio, 2-1. Nonato fazendo valer a lei do ex-rival, que eu sempre comento aqui, a mídia não populariza, mas eu patenteei a lei do ex-rival aí desde o começo do canal e ela segue funcionando tanto quanto a lei do ex. Então Nonato, ex-jogador do Internacional, abre o placar para o Fluminense. Lúcio Acosta faz 2-0. O Grêmio até desconta com Carlos Vinícius, para mim um dos candidatos aí à artilharia do campeonato desse ano. Mas termina assim, 2 para o Fluminense, 1 para o Grêmio no duelo de tricolores. Levou a melhor o tricolor carioca, o tricolor das Laranjeiras. A Chapecoense, voltando também à Série A, jogou em casa na Arena Condá, festa linda da torcida, e eles venceram o Santos por 4-2. O Santos com desfalques dos seus principais jogadores, né, de nome, Neymar e Gabigol. E a Chape com um time bem low profile, né, não tem jogadores muito conhecidos nesse elenco da Chape. Eles têm ali o Giovanni Augusto, que foi destaque na Série B do ano passado, e é o principal nome que tem no time da Chapecoense hoje. Mas aí 4-2 então para a Chape, grande vitória. O Santos teve assim mais que o dobro de finalizações no total, 26 finalizações do Santos. A Chapecoense finalizou ao todo 8 vezes, 4 chutes na direção do gol e 4 gols. O Santos teve 8 chutes no gol, 2 gols. O outro jogador de nome que a Chapecoense tem é o Bolazier, né? O Bolazier foi contratado aí pela Chape, ele estava no Cruzeiro no ano passado, não conseguiu entregar muita coisa. Ele já conhece Santa Catarina, o primeiro time dele aqui no Brasil foi o Criciúma, e agora está lá na Chapecoense. Ele entrou no segundo tempo, e o destaque dele foi o vídeo pós-jogo, né, que não podia faltar. Let's bora, Bolazier é brasileiro. Então let's bora pro próximo jogo, Corinthians e Bahia, jogando na Vila Belmiro. No domingo, o Corinthians emprestou o estádio para o Santos. O Santos jogou pelo Campeonato Paulista na Neoquímica Arena. Agora, o Santos empresta o estádio para o Corinthians. Foi uma troca de favores. Acho que não rolou dinheiro, foi multa assim, né? Como o Santos e São Paulo fizeram também no ano passado. E o Corinthians acabou sendo derrotado lá na Vila por 2-1 para o Bahia. O Corinthians até saiu na frente com o gol do Breno Bidon. Boa jogada ali do time do Dorival Júnior. Mas a equipe do Rogério Ceni conseguiu buscar o empate e também a virada ainda no primeiro tempo. Jean Lucas empatou o jogo, num belo gol de fora da área. E o William José de pênalti fechou a conta para o Bahia. 2-1. 4-2 foi a Chapecoense no Santos. O
O pênalti foi cometido pelo Hugo e o William José bateu muito bem. Ele conhece bem a Vila Belmiro também, né? Foi revelado pelo Santos. O Michel Araújo ainda foi expulso no finalzinho do jogo, mas não deu tempo para o Corinthians tentar mais nada. Domingo agora vai enfrentar o Flamengo na Supercopa do Brasil. E o Flamengo que também perdeu nessa estreia de Campeonato Brasileiro, perdeu para o São Paulo no Morumbi, 2-1 para o tricolor paulista. O Flamengo saiu na frente com o gol do Gonzalo Plata, linda jogada do time do Felipe Luiz, uma jogada ali de futebol de areia basicamente, né? Um cruzamento do Alexandro, uma assistência de peito do Pedro e o gol do Gonzalo Plata. Depois o São Paulo chega ao empate com o Luciano, marcando de cabeça, cabeçada perfeita, sem chance para o goleiro Rossi. E o Danielzinho fazendo seu primeiro gol pelo São Paulo, ele que foi contratado do Mirassol, faz o gol da vitória do São Paulo. Uma vitória que ninguém estava esperando. O Flamengo só ganhou um jogo até agora nesse ano, que foi contra o Vasco, no jogo que os principais jogadores do time voltaram, né? O Flamengo começou o Carioca jogando com o time sub-20, devido à temporada extensa do ano passado, com a disputa do Intercontinental também. Então, eles passaram ali 3 jogos com o time sub-20 no Carioca, acabaram não vencendo nenhum, a situação está complicada por lá. O time voltou antes, porque a ideia do Flamengo era voltar com o time principal agora, nesse jogo contra o São Paulo. Voltou antes, ganhou do Vasco, perdeu para o Fluminense e perde para mais o Tricolor, perde para o São Paulo. O São Paulo que vem num momento terrível, né? Teve o impeachment do Casares. Dentro de campo também a situação não está fácil. O São Paulo está lutando contra o rebaixamento no Campeonato Paulista. É a mesma situação do Flamengo praticamente no Carioca, só que o São Paulo está com o time principal desde o começo. E é um time, na minha opinião, fraco, né? Tanto que eu coloquei, o próprio Crespo falou, os jogadores falaram que vai ser um ano difícil, que o Campeonato do São Paulo é para fazer 45 pontos, e nada melhor que começar vencendo dentro de casa contra o time mais forte do continente, o atual campeão brasileiro, o atual campeão continental. Nada melhor que começar vencendo esse time dentro de casa, diante da torcida, para dar confiança para o restante da temporada. E para o Flamengo, ainda há muito tempo para se recuperar. Você pode considerar que os seus principais rivais, teoricamente, Palmeiras e Cruzeiro, que foram no ano passado. O Cruzeiro começa tomando uma goleada de 4-0. Palmeiras começa empatando, quase que perde também. O Flamengo poderia ter empatado. No final do jogo ali teve um lance do Arrascaeta e o gol perdido. E a reclamação de pênalti dos jogadores do Flamengo. O Jorginho até acabou sendo expulso por conta da reclamação. E na minha opinião não houve pênalti. O Wilton Pereira Sampaio acertou em não dar o pênalti, porque eu não sei quem é que está vendo o pênalti claro ali. Não existe essa claridade de pênalti. Claridade. Não existiu o pênalti, cara. Não dá pra ver o contato. Se o contato aconteceu, foi depois que o Arrascaeta chutou. Ele chuta claramente limpo e acaba perdendo o gol. Então o São Paulo consegue essa vitória. Fez o primeiro tempo ruim. O Flamengo desperdiçou muita chance no primeiro tempo. Desperdiçou essa chance de empatar no final. Pra mim não foi pênalti. E aí venceu quem foi mais eficiente, o São Paulo. Ainda acho que vai ter um ano complicado, ainda acho o Flamengo candidato favorito ao título, e ainda acho o São Paulo um forte candidato ao rebaixamento. Isso não muda aqui, é só o início, mas todo ponto importa. O São Paulo já tem 3, o Flamengo tem menos 3 no momento, e na briga pelo título isso vai fazer falta também. Pode fazer falta, pode ser que não, mas vamos considerar. E agora então na quinta-feira o Mirassol recebeu o Vasco lá em Mirassol, no estádio Campos Maia. Casa lotada, e o Mirassol, que fez um grande campeonato em 2025, invicto nos seus domínios, começa mantendo essa invencibilidade. O Vasco até sai na frente com o gol do Felipe Coutinho, um gol que ele se choca com o jogador do Mirassol, inclusive os dois chocam de cabeça. Uma boa jogada do Vasco pela direita, boa jogada entre aspas, né? Acabou sobrando ali pro Pumita. O Nuno acabou perdendo, a bola bate no jogador do Mirassol, o Puma tá ligado, chega, faz o cruzamento, Coutinho invade a área, antecipa a marcação, mas acaba ainda se chocando com o jogador do Mirassol. Os dois têm esse choque de cabeça, né? O jogador do Mirassol chegou até a tomar ponto, o Coutinho não levou ponto, mas teve que colocar a toquinha de proteção. E depois disso, o Vasco, que não fez um jogo bom, né? A verdade é essa, o Vasco não jogou bem, teve alguns momentos bons ali no início do jogo, faz 1-0, teve vários sustos antes mesmo de marcar gol, né? Aquele famoso problema do dinizismo que se mantém. O Diniz deu uma bronca ali ferrada nos jogadores no momento da parada técnica no primeiro tempo. Sobrou muito pro Nuno ali e realmente ele não fez um bom jogo, não jogou bem nessa partida.
Tanto que no lance do gol que ele participa, mas se fosse por ele o gol não teria saído ali, né? Eu acho que o Nuno poderia jogar centralizado, é uma função que eu acho que ele se encaixaria melhor. Não exigiria tanto fisicamente dele, porque essas férias não foram suficientes para recuperar o Nuno, né? Férias muito curtas, não deu nem 50 dias aí. E eu lembro que o Nuno vem jogando sem parar de Portugal, cara. Desde 2024. O cara não parou quase. Agora o Vasco teve mais reforços, né, que ainda vão estrear. O Brenner deve ser o centroavante, né? Lembrando que o Ryan foi pro Bournemouth, negociado por 35 milhões de euros. O Verratti foi pro Cerro Porteño, os dois artilheiros do Vasco. O Coutinho cabeceou muito bem a bola ali, acertou ainda a cabeça do cara, né? Não foi falta de ninguém, o gol valeu. Mas depois o Cuesta acabou marcando um gol contra. Bizarro, ele podia muito bem deixar a bola passar, que não ia ser gol. A bola bate no joelho dele e entra. E depois o Eduardo, ex-Cruzeiro, ex-Botafogo, faz o gol da vitória no segundo tempo, onde o Piton, ao invés de dar uma bica para a lateral, tenta dar o passe. O Barros não consegue ficar com a bola e termina com o gol do Eduardo, 2-1. E aí o Vasco tem uma escapada aqui, outra ali, e não dá em nada, né? Tenta sair tocando lá de trás e não dá em nada. O que aconteceu? Tomou mais susto, poderia ter saído outros gols. Aí as melhores chances no final do Gomes e também do Andrei Fernandes. As bolas desviando na defesa do Mirassol e o Walter defendendo. Foi isso que aconteceu no final do jogo. E terminou com a vitória do Mirassol. Não acho que vai fazer uma campanha tão espetacular como fez no ano passado, por conta do calendário desse ano ser mais cheio, né? O Mirassol ano passado só jogou Brasileirão. Caiu cedo na Copa do Brasil e não tinha competição continental. Esse ano eles estarão na Libertadores. Então vai ser um calendário mais difícil, mas ele começa muito bem e deve manter essa força dentro da sua casa, né? Muito difícil bater o Mirassol lá, ninguém conseguiu no ano passado e por enquanto, né, ninguém conseguiu nesse ano também. O Botafogo enfrentou o Cruzeiro no Newton Santos num momento complicado para o Botafogo fora dos campos, a situação do John Textor, a situação financeira do Botafogo não está fácil, tem a questão do Almada que não foi pago ao time da MLS, então os bastidores do Botafogo estão literalmente pegando fogo. Mas dentro de campo, o time parece estar blindado, fazendo até aqui uma boa campanha no Campeonato Carioca, é o líder geral do estadual, e começa o Campeonato Brasileiro muito bem, contra um dos favoritos ao título, que é o Cruzeiro, mas que até agora com o Tite não convenceu. E acho que o Tite agora está muito pressionado, depois de perder o Clássico e perder dessa forma para o Botafogo por 4-0, né? A pressão começa a aparecer em cima do treinador. O Gerson foi titular, os reforços estavam ali disponíveis para o Cruzeiro. O Botafogo que teve algumas baixas no seu elenco, né, como o Savarino que foi para o Fluminense, para o rival. Outros jogadores também saíram. Mas aí veio a vitória, Danilo marcou 2 gols, Matheus Martins e Arthur também marcaram. O Arthur Vitor, né, camisa 7, e não Arthur Cabral. Esse marcou o gol da vitória, 4-0. Grande vitória do Botafogo para começar o campeonato. Quem sabe eles possam novamente lutar pelo título, né? Foi campeão em 2024, além lá de 95, né? E vamos então à classificação. Não tem muito o que dizer a classificação da primeira rodada, né? Quem ganhou tem 3 pontos, quem empatou tem 1, quem perdeu tem 0. É isso, então olha, 8 times venceram, apenas 2 empataram, Palmeiras e Atlético, e o resto perdeu. 8 venceram e 8 perderam, 2 empataram. Por enquanto o artilheiro do campeonato é o Danilo do Botafogo, 2 gols. E aí uma galera marcou 1 pelo menos, né? Assistências, o Eric do Vitória deu 2. Cartão amarelo, cartão vermelho. Por que o Jorginho tá escrito 0 ali, se ele tem 1? Porque foi depois do jogo? Já vão tirar o cartão dele. Olha aí, ó, a arbitragem favorecendo o Flamengo já. A próxima rodada agora vai ser na semana que vem. Lembrando que até a rodada de número 10,
todos os jogos vão ser durante a semana. Não vai ter jogo do Brasileirão aos finais de semana até que se terminem os campeonatos estaduais.